Bom dia a todos. Bom dia, doutor Rodrigo, seja bem-vindo. Às 9 horas, eu declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral. E com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente. Por favor, Simone. Passo ao apregoamento dos processos que independem de pauta. Mandado de segurança número 0601-46334. Relator, juiz Francisco Glauber. Impetrante, do lado certo. Advogado Altair Soares da Rocha Filho e outros. Impetrado, juízo da 12ª Zona Eleitoral Nova Cruz. Recurso na representação número 0601-48325. Relator, juiz Ricardo Tinoco de Góes. Recorrentes, coligação 100% RN e Carlos Eduardo Nunes Alves. Advogados, Rodrigo Fonseca Alves de Andrade e outros. Recorridos, do lado certo, Maria de Fátima Bezerra. Advogados André Augusto de Castro e outros. Obrigado, doutora Simone. Comunicações, indicações e propostas. Essa é a nossa última sessão antes do... Já foi aprovada. Essa é a nossa última sessão antes do dia da eleição. E os preparativos todos já realizados, urnas preparadas já no seu destino, força de segurança também já, o efetivo, falei hoje pela manhã com o general Cidrião do Exército, amanhã já se deslocando até as zonas eleitorais. Agora pela manhã a secretária Sheila estará reunida com as forças de segurança local, onde oportunidade em que será apresentado o plano de ação. O desembargador Cornélio também esteve reunido aqui na terça-feira, não é, desembargador Cornélio? Com todos. Então, o mesmo preparo e o mesmo empenho que aconteceu no primeiro turno será destinado para o segundo. E tivemos aqui essa comunicação, tem uma proposição a fazer aqui à Corte. Na quarta-feira, nós tivemos uma mesa redonda sobre a obra aqui de Câmara Cascudo, com a participação dos professores Honório de Medeiros, Carlos Gomes, das netas de Cascudo, Camila e Daliana, que voluntariamente compareceram e que fizeram uma bela exposição, um debate bastante enriquecedor sobre a obra de Câmara Cascudo. Então eu proponho aqui à Corte uma moção de agradecimento, de congratulações para os 4 que fizeram parte da mesa redonda. Inclusive o professor Carlos Gomes, na oportunidade, fez a doação de 3 obras da sua autoria para a nossa biblioteca, que também foi aberta na quarta-feira, em uma solenidade bastante prestigiada pelos servidores. Então, todos de acordo, estão aprovados. Desembargador, eu não tenho nenhuma outra. Desembargador Cornélio Alves. Também não tenho. Doutor Glauber Alves. Sem proposição. Doutor André Pereira. Senhor presidente, trago aqui a Corte da Comunicação do edital publicado pela comissão apuradora, que amanhã, nas partidas 12h30, aqui no plenário desta Corte, faremos a oficialização do sistema de gerenciamento de totalização das eleições de 2018. Foi publicado edital com a convocação dos partidos, comunicando desde já a representante do Ministério Público, e trago à Corte para reforçar a publicitação desta convocação. Só isso. Obrigado, doutor André. Lembrou aqui, doutora Simone, amanhã
a partir das 9 horas, nós teremos o sorteio aqui, nesse mesmo espaço, das urnas que serão utilizadas na votação paralela. Então, todos estão convidados. Tem a participação do 9 horas. O sorteio das urnas para a votação paralela. O mesmo procedimento. Os advogados, doutor Rodrigo, por favor, faça aí a comunicação todos, para que amanhã, às 9 horas, se puder estar presente, será bastante proveitoso. O doutor Vitor Maia, não é isso? Vitor Mariz, o representante do Ministério Público, mas a doutora Cibele também, se puder comparecer. Doutor José Dantas de Paiva. Sem nenhuma proposição, senhor presidente. Doutor Luiz Gustavo. Também, senhor presidente, sem comunicações e proposições. Doutor Vladimir Capistrano. Presidente, só tem uma observação sobre o calendário, mas eu não sei se Vossa Excelência vai propor depois, ou já se fala sobre ele agora, o calendário das sessões de novembro. Vamos aproveitar para a gente já resolver. É porque esta sessão do dia 16 de novembro, eu estou com dificuldade nesta data. Ei, tem problema não, pode puxar. Tá? Se pudesse Resolveu. mudar para uma das 3 datas disponíveis, 12, 14 ou 28, a do dia 16. Certo. Deixa eu ver. Na quarta. E tem 3. A do dia 16 é a que eu pretendo que seja modificada. A proposta seria, inclusive, para o dia 14, né? A quarta. Eu também teria o pleito de mudança dessa do dia 23. Passaria por 28, no caso. Sim, tá certo. Então passaria para o dia 12, né? Dia 28 foi deferido pela presidência. A OAB fez um pleito para suspensão dos prazos e foi deferido parcialmente, tão somente para que não fosse nesse dia realizado audiências. E aí restou inviabilizado a realização da sessão nesse dia 28. Então teríamos 12 e 14. Vamos aqui definindo aqui dias 5, 6, 7, 8. Não tem problema, não é isso? Não, primeiro 5 a 9 é o correto. 5 a 9 não tem problema. Eu queria ver se a do dia 5 podia passar para a Não semana subsequente. Não vai ter mais datas. Mas não tem quer, mais. Tá bom. 16 só se for 12 e 14. Então né? 12 e 14 já é 16 e 23. Aí 12 e 14, que não teríamos, dia 16 viria para 12 ou 14? Tanto faz. 12 ou 14? Para o dia 14. Dia 16 para o dia 14. 16 para o dia 14. E o dia 23 para o dia 12. E o dia... Não, é porque aí tem o desembargador... Mas você já havia falado, desembargador Cornélio. Doutor Glauco. O desembargador Cornélio havia falado. É porque ele vai estar ausente nesse... Vamos deixar... É porque o desembargador Cornélio havia falado para que não fosse aqui 12, 13 e 14, né? Aí a gente marcou 13 e 16. Então 16 a gente está tirando. Por que não 12? 12. E aí, doutor Glauber, a depender aí aí a gente pode trazer o 23 para o 14. Certo? Tá. Na verdade, meu pleito seria o 22 e 23. Por isso que eu botei pelo menos o 23. O problema é que o calendário está cheio. Esse mês de novembro está cheio de feriado. Então tá bom. Se não for possível acatar meu pleito, tem problema. Aí depois vocês se ajustam aí. Aí pode imprimir. Então vai ficar, a princípio, de 5 a 9, 12 e 13, aí 14, 15, 16 não, aí 19 a 23 e 20, 21 é feriado.
e 26 e 27, 29 e 30. E 28 é a eleição da OAB. Certo, Dia? Por favor, imprima. E aí fica essa questão do 14 e 23 para futuro ajuste aí. Somente essa questão, doutor Vladimir? Somente, senhor presidente. Sem mais comunicações ou proposições. Então, encerrada essa etapa, vamos dar início aos julgamentos e tem uma preferência aqui na representação 1483, dígito 25, e o relator é doutor Ricardo Tinoco. Por favor, doutor Ricardo. E tem um pleito de sustentação oral. Senhor presidente, apenas para registrar, já fiz no sistema, eu sou impedido para funcionar nesse feito. Registrado o impedimento do doutor Gustavo Smith. Obrigado. No doutor primeiro e no segundo do PJE. Certo. Doutor Ricardo, por favor, por Vossa Excelência. E só lembrando, tem sustentação oral. Perfeito. É o recurso na representação 1483-25 de 2018. Vou fazer aqui a leitura do relatório. Trata-se de recurso eleitoral interposto por coligação 100% RN, Carlos Eduardo Nunes Alves, em face à decisão monocrática proferida por este juiz auxiliar, nos autos da presente representação, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, consistentes na concessão de direito de resposta e a imposição de proibição de veiculação da propaganda, no que diz respeito ao trecho, abre aspas, a senadora Fátima não apoiou a luta do sertanejo no Congresso Nacional quando alguns queriam acabar com esse esporte, fecha aspas, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais, os recorrentes questionam a decisão deste juízo, tendo em vista que os recorridos não cumpriram com a exigência prevista no artigo 15, inciso 3, a linha F da Resolução 23.547/2017, no que concerne a especificação do período e do bloco de audiência em que a inserção foi veiculada. Afirma ainda que a inobservância de tal dispositivo legal constitui em transgressão ao princípio da ampla defesa do contraditório, como também violação ao princípio da imediata veiculação e resposta. Sustenta ainda que descabe aditamento em representação, já que estaria configurada a decadência, e, se admitisse o incidente, para verificar em que emissoras e horários teria sido veiculada a propaganda, arrastaria a veiculação para as vésperas do pleito, o que seria incompatível com os fins que regem a presente representação. Alega também que não houve fato sabidamente inverídico no trecho questionado da propaganda objeto desta representação, já que a senadora não teria votado favoravelmente a emenda constitucional 9617, pois que se encontrava ausente das respectivas sessões. Ao final, requer a restituição do tempo à coligação recorrente, acaso já veiculado o direito de resposta concedido, subtraindo-se do tempo da coligação recorrida no mesmo tempo e modo, ou, se não for possível, que a restituição se dê nas 48 horas anteriores ao pleito, ainda que na programação normal das emissoras. Em sequência, peticionou nos autos requerendo tutela provisória com proposta de atribuir efeito suspensivo ao recurso nos seguintes termos. Abre aspas. 1. A concessão de medida liminar sem a oitiva da parte contrária, a fim de emprestar efeito suspensivo ao recurso eleitoral, interposto na representação 14, na presente representação. 2. A notificação dos requeridos para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. E 3. A procedência do pedido, concedendo a medida cautelar, a fim de emprestar efeito suspensivo ao recurso eleitoral interposto na já citada representação. Em decisão, foi indeferido o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Devidamente intimados, os recorridos apresentaram as contrarrazões, na qual sustentam que não só defendeu a vaquejada, utilizando-se da tribuna do Senado Federal, como também votou favorável ao projeto de lei da Câmara, número 24 de 2016. Aduz que as informações referentes à votação de emenda constitucional 9617 não constaram do contexto da propaganda questionada, não sendo suficientes para infirmar o apoio contundente da recorrida na defesa da prática da vaquejada como legítima manifestação cultural brasileira. Por fim, argumenta que a tese dos recorrentes sobre a inviabilidade do exercício do direito de resposta em face da ausência de indicação do bloco das inserções da propaganda atacada não merece prosperar,
tendo em vista que a recorrida cumpriu os requisitos previstos no artigo 58 da Lei 9.504/97, identificando o tempo e a sequência da inserção guerreada, referente às inserções como um todo, que foram veiculadas no dia 16 de outubro de 2018. Requer, ao final, que o recurso seja totalmente improvido, mantendo-se a sentença recorrida por todos os seus fundamentos. Parecer ministerial a ser apresentado oralmente em sessão por ocasião do julgamento deste recurso e é o relatório. Em discussão, aprovado o relatório. Doutora Cibele, por favor. Senhor presidente, senhor relator. Não, parecer. Primeiro parecer. Então, o Ministério Público vai ratificar o parecer da primeira instância. O caso é um pouco complexo, precisa-se de fato analisar. Pelo que se pode compulsar da inserção da propaganda, ela intenta ilustrar que a candidata Fátima Bezerra não se posicionou ou deixou de apoiar a luta do nordestino com relação à defesa da vaquejada no Congresso Nacional. Ao contrário dessa afirmação, é possível verificar que a representante ela apresentou uma manifestação favorável à vaquejada em Comissão de Educação, Cultura e Esporte no Senado, bem como em veículos de comunicação nacional. De igual forma, votou favoravelmente em projeto de lei da Câmara número 24 em defesa do referido esporte nordestino. Então, essas linhas que foram absorvidas facilmente por uma simples pesquisa na rede mundial de computadores, sem a necessidade de maiores apurações ou digressões, não se pode falar em calúnia, porém é possível identificar a existência de um fato sabidamente inverídico. Isso é, que a representante, em verdade, ao contrário do que exposto na propaganda, ela apoiou a vaquejada. As informações referentes à votação da Emenda Constitucional 9617, que indicam a ausência da senadora Fátima Bezerra na votação, elas não constam na apresentação e no contexto da propaganda questionada. Não são suficientes para afirmar que a senadora não apoiou e defendeu a vaquejada. Nessa linha de intelecção, o Ministério Público reconhece a irregularidade na propaganda pela ausência de clareza. Ou seja, se tivesse dito que ela teria sido omissa, ausente na votação, a propaganda estaria correta. Ela não estava presente no dia da votação da legislação específica de vaquejada no Senado. Porém, ela tinha demonstrado anteriormente, em outras ocasiões, apoio à identificação da vaquejada como uma manifestação cultural e mostrou opinião favorável. Então, pela falta de clareza na propaganda, o Ministério Público, então, entende que a representação ela merece a procedência com a confirmação da liminar e a concessão do direito de resposta. Então, é pela manutenção da decisão do doutor Ricardo Tinoco. Obrigado, doutora Cibele. Doutor Rodrigo, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Bom dia, senhor presidente, eminente juiz relator, em nome dos quais saúdo os demais componentes desta egrégia corte, eminente representante do Ministério Público. De imediato, quero externar a satisfação em novamente estar presente aqui perante este Tribunal Regional Eleitoral, esta egrégia corte, que tantos serviços tem prestado na lisura e legitimidade dos pleitos eleitorais. Pois bem, a hipótese dos autos, com o devido respeito, aponta para a não subsistência da sentença recorrida e por mais de um fundamento. A questão versa, como bem relatado, sobre pedido de direito de resposta, com relação a fatos que, no mínimo, são imprecisos e em que não se indicou, e isso é incontroverso, os dados necessários de emissora, horário, turno e bloco de veiculação da inserção impugnada. Por duplo fundamento, pois, a sentença não tem como subsistir. No tocante à indicação, a preliminar de não ser cabível o direito de resposta, uma vez que não foram especificados os dados de emissora, horário, turno e bloco de audiência em que
veiculada em sessão, a sentença recorrida afirma que os trechos da propaganda impugnada estão especificados, não havendo na norma regente qualquer exigência no sentido de identificar o bloco de inserções no pedido, com o devido respeito e admiração que é profunda que tenho com relação ao eminente juiz relator, a afirmação não procede. A resolução de número 23.547 de 2017 do Tribunal Superior Eleitoral, que rege a matéria para o presente pleito, em seu artigo 15, apresenta o seguinte teor: serão observadas ainda as seguintes regras no caso do direito de resposta relativo à ofensa veiculada. Inciso 3º, no horário eleitoral gratuito. A linha F, deferido o pedido para a resposta, a emissora geradora e o partido político, a coligação atingidos, deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados os períodos diurno ou noturno para a veiculação da resposta, sempre no início do programa do partido político ou da coligação, e ainda o bloco de audiência, caso se trate de inserção. Portanto, decorre de texto expresso de lei a indicação de turno, horário e, no caso de inserção, como no presente caso, emissora e bloco de audiência em que veiculada a inserção. Isso não foi cumprido e decorre, reiteras, de texto expresso da resolução. Não bastasse, a matéria já foi apreciada pelos tribunais. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, a apreciar a questão rigorosamente idêntica, decidiu: recurso eleitoral, representação, direito de resposta, inépcia da petição inicial, inexistência da indicação das emissoras que exibiram a alegada ofensa e dos horários das respectivas veiculações, informações indispensáveis e obrigatórias a fim de viabilizar o sancionamento postulado, além de resguardar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Impossibilidade de emenda na hipótese dos autos, não prevista na resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que regula representações, reclamações e pedidos de direito de resposta previstos para as eleições de 2014. Precedentes: decisão monocrática extintiva mantida, recurso eleitoral desprovido. O próprio Tribunal Superior Eleitoral tem orientação no mesmo sentido ao afirmar que, consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o pedido de direito de resposta deve vir instruído com todas as circunstâncias em que veiculada a propaganda e acompanhada da documentação pertinente, sob pena de indeferimento da inicial. No caso, sob epígrafe, a não indicação, a não especificação precisa dos dados compromete o direito de defesa, compromete o contraditório, porque passa a não ser passivo de verificação pelos representados e é absolutamente incompatível com o procedimento expedito previsto para as representações. Por tais razões, de imediato já se constata que não há lugar sequer para o conhecimento da representação, sem se menoscabar, sem se diminuir o direito de defesa, a ampla defesa, sem se violar texto expresso da resolução que rege a matéria e a jurisprudência sedimentada sobre o assunto. Não fosse o suficiente, também não há, no mérito, como subsistir o pedido de direito de resposta, já veiculado, inclusive. Na sentença se diz que a discussão travada nos presentes autos não se limita à votação da referida emenda constitucional, mas sim à afirmação peremptória contida no eleitoral gratuito, reservado aos representados, nos seguintes termos: a senadora Fátima não apoiou a luta do sertanejo no Congresso Nacional, quando alguns queriam acabar com esse esporte. Acaso o referido programa houvesse dirigido especificamente à atuação do representante em face da votação da PEC, no legítimo seu exercício de crítica, não haveria o que se questionar da Justiça Eleitoral. Pois bem, aqui, no máximo, se pode falar, e aqui eu vou me valer das expressões da própria eminente representante do Ministério Público, no máximo se pode falar de uma imprecisão. Ora, se há uma imprecisão, se permite
do ponto de vista político, mais de uma interpretação razoável para aquela afirmação, a orientação do Tribunal Superior Eleitoral é que não há lugar para o direito de resposta. Imprecisão não é afirmação sabidamente inverídica. Para se configurar a afirmação sabidamente inverídica, tem que se haver, enfim, fato não suscetível de dúvida do ponto de vista político. E aqui é absolutamente fora de dúvida o contrário. É absolutamente fora de dúvida que, no momento decisivo que se discutia a matéria, no momento decisivo que se discutia a emenda constitucional que permitia que a vaquejada fosse reconhecida como patrimônio histórico cultural do povo brasileiro, a eminente recorrida, a eminente candidata recorrida, em qualquer dos turnos de votação, se mostrou ausente. Não apoiou, não votou favoravelmente a emenda constitucional de número, não votou a emenda constitucional de número que regia a matéria, que regulava essa matéria. Ora, se não votou favoravelmente na matéria decisiva no Senado Federal, em qualquer dos turnos, e isso é controvérsia, é possível, sim, politicamente, se afirmar que ela não apoiou. Que apoio é esse que não vota? Que apoio é esse sem voto? O apoio do senador deve se dar por meio do voto. Então, no máximo, se tem uma imprecisão, se tem uma dúvida pertinente, e isso não legitima o exercício do direito de resposta. Nessa linha de orientação é o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral. Por todos, cite precedente que se diz, a partir dos precedentes desta Corte já citados, tem o que, no caso, não pode ensejar a concessão do direito de resposta à informação de informações verídicas, embora passíveis de interpretações diversas pelos seus destinatários. Ora, se permite-se interpretações diversas e se permite, não há lugar para direito de resposta. Na mesma linha, e aqui já me caminhando para o final, se tem precedente que, não havendo demonstração, não acarreta direito de resposta, conteúdo passivo de dúvida, controvérsia ou discussão na esfera política. Então, se há discussão, se há dúvida, se há mais de uma interpretação possível, direito de resposta não há por afirmação sabidamente verídica. Por fim, e aqui se tem nítido que se tem uma mera crítica ao trabalho legislativo, que é possível, como o direito de resposta já foi exercido na linha de inúmeros precedentes do deste Tribunal Regional Eleitoral e também do Tribunal Superior Eleitoral, deve-se restituir o tempo da coligação, ora recorrente, permitindo-se que ele seja restituído ainda hoje ou nas 48 horas antecedentes ao pleito. Por tais razões, a hora recorrente pede e espera firmemente que o recurso venha a ser provido. Obrigado, doutor Rodrigo. Relator, como vota Vossa Excelência? Insurgem-se os recorrentes contra a decisão monocrática proferida por este juiz auxiliar, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, consistentes na concessão de direito de resposta a ser veiculado no mesmo horário, reitero, em que veiculada a propaganda impugnada, bem como impondo a proibição de novas veiculações tão somente do trecho questionado. Nos termos do artigo 58, caput da Lei 9.504/97, repele-se no contexto da propaganda eleitoral a divulgação de conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou de afirmações sabidamente inverídicas em qualquer veículo de comunicação social. Em seguida, eu faço referência a um excerto advindo do TSE, que diz respeito exatamente à hipótese, né, alusiva às liberdades constitucionais e à divulgação de afirmações sabidamente inverídicas. E aí faço transcrição do voto da presidente do TSE na representação 717-27/2018. Sequencio. A interpretação que se faz da leitura do voto acima transcrito é que a postura da Justiça Eleitoral diante do debate democrático deve se orientar pela autocontenção, inclusive no sentido de se otimizar o comando normativo contido no artigo 33 da Resolução 23.551. E diz: a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet
deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático. De certo, não se pode ignorar a posição de destaque que o direito de liberdade de expressão, pensamento e de imprensa ocupam no arquétipo constitucional das liberdades. Contudo, é preciso ter atenção às situações do cotidiano em que palavras e gestos são articulados e que ultrapassam os limites assegurados constitucionalmente para atingir de forma desproporcional os direitos da personalidade de outrem, ou ainda, quando se estiver diante de flagrante divulgação de conteúdo sabidamente inverídico. Eis o trecho impugnado, abre aspas, a senadora Fátima não apoiou a luta do sertanejo no Congresso Nacional quando alguns queriam acabar com esse esporte, em alusão à vaquejada, né? No que pertine à alegação recursal acerca da ausência do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do direito de resposta, e aí eu chamo a atenção da Corte exatamente para esse aspecto, já que ele é objeto preciso da impugnação recursal. Sequenciando, tendo em vista que os recorridos não informaram com precisão o período e bloco de audiência em que veiculada a inserção impugnada, não há como se impor tal exigência às partes, uma vez que não se encontra prevista no artigo 15, inciso 3, alíneas A e B, da Resolução 23.547, que rege a formulação do pedido de direito de resposta. E aí eu cito aqui o artigo 15. Serão observadas ainda as seguintes regras no caso de pedido de direito de resposta relativa à ofensa veiculada. Inciso 3. No horário eleitoral gratuito, a linha A, o pedido deve ser feito no prazo de um dia, contado a partir da veiculação do programa. E a linha B, o pedido deverá especificar o trecho considerado ofensivo ou inverídico, a ser instruído com a mídia da gravação do programa, acompanhada da respectiva transcrição do conteúdo. Eu faço aqui uma pausa, pedindo atenção à Corte, porque na sustentação oral que acaba de ser feita, acredito que todos devem ter atentado para esse detalhe, o patrono da parte recorrente faz alusão à inobservância por este juízo da linha F. E aí eu farei aqui a leitura agora da linha F para subsidiar bem a reflexão de Vossas Excelências e eventual argumentação que se faça durante o julgamento. Diz, o ofensor deverá comprovar nos autos, deixa eu ver aqui, inciso 3, voltando aqui, inciso 3, no horário eleitoral gratuito, aí a linha F, diferido pedido para a resposta, a emissora geradora e o partido político ou a coligação atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão na qual deverão estar indicados os períodos diurno ou noturno para a veiculação da resposta, sempre no início do programa do partido político ou da coligação. E ainda, o bloco de audiência, caso se trate de inserção. Eu faço aqui uma pequena pausa para chamar a atenção de Vossas Excelências que a linha F, faz referência a requisitos da decisão e não requisitos inseridos no pedido formulado quando do requerimento para o deferimento do direito de resposta. Portanto, o recorrente se insurge contra a decisão proferida por esse juízo, asseverando que a decisão teria albergado um pedido que não cumpriu os requisitos legais. Quando a linha F, que o advogado faz alusão, reporta-se à decisão que deferiu, e não propriamente ao pedido formulado pela parte, chamando a atenção para esse detalhe apenas. E aí, sequenciando o voto, depois da citação do artigo 15. Como se pode observar dos dispositivos grifados acima, não se exige do representante, portanto, não se exige da parte, a indicação específica do horário em que veiculada a propaganda impugnada, bastando que especifique o trecho questionado, instruindo o pedido com cópia da gravação do programa e respectiva transcrição. Em caso, os recorridos especificaram a data em que veiculada a propaganda, o modo e o trecho sobre o qual se insurgiram, sob a alegação de que se tratava de conteúdo sabidamente inverídico. Em sua peça recursal, os recorrentes fundamentam sua insatisfação, e aqui só reiterando a argumentação que já o fiz, com a decisão proferida na exigência prevista na linha F do inciso 3 do mesmo artigo acima transcrito,
qual, na verdade, destina-se à decisão judicial que concedeu o direito de resposta, não se imputando tal obrigação ao requerente. Vale ressaltar que essa matéria com a qual a parte se insurgiu foi veiculada exatamente levando em conta a alegação de que o pedido deveria conter esses requisitos. Então, sequenciando. Tal exigência formal guarda relevância na medida em que se busca assegurar que os efeitos produzidos pelo direito de resposta sejam correspondentes àqueles da mensagem impugnada, garantindo-se o esclarecimento equitativo dos fatos perante o eleitorado. E aí eu faço aqui referência ao parecer do Ministério Público Eleitoral, que eu peço licença para não ler, para não me tornar cansativo, sequenciando em seguida. Por tais razões, não prospera a argumentação dos recorrentes de que teria havido violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, posto que não se vislumbra qualquer impedimento à compreensão do fato imputado capaz de obstacular a contraposição dos fatos articulados na exordial. Noutra senda, este magistrado, ao deferir parcialmente o pedido de liminar para determinar a proibição de novas veiculações do trecho destacado, reconheceu a presença nos autos de elementos probatórios suficientes para demonstrar que se tratava de afirmação sabidamente inverídica, em face da posição diametralmente oposta assumida pela candidata ora recorrida. E aí eu também faço referência ao trecho específico da decisão proferida em primeiro grau, que eu peço licença para não ler, já que está aí disponibilizada. Sequenciando. De fato, é possível se extrair dos autos que a candidata ora recorrida, no exercício do seu mandato de senadora, deixou claro seu posicionamento acerca da prática da vaquejada como legítima manifestação cultural brasileira. Para tanto, além de se manifestar publicamente por intermédio da imprensa, proferiu clara manifestação favorável à vaquejada em Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, ao votar favoravelmente ao projeto de lei da Câmara, número 24, 2016, que elevou a vaquejada à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial. Aqui destaco o trecho da fala da recorrida, registrada em ata da 43ª reunião extraordinária da supramencionada Comissão do Senado, realizada em 1º de novembro de 2016. Abre aspas. Acho correto, senador Otto, porque é inegável o enraizamento popular que tem essas manifestações, o rodeio e a vaquejada, a tradição cultural que tem essas manifestações. Portanto, entendo que reúne os requisitos necessários para ser levada a essa condição de manifestação cultural nacional. Então, eu voto aqui, senador Otto, no seu projeto, à medida que, repito, para mim está claro que propõe elevar a vaquejada à condição de manifestação cultural nacional. Entendo que os requisitos para essa condição se justificam e, na hora da discussão da regulamentação, como tem dito a senadora Lídice, será um debate que nós temos, repito, que fazer com muita profundidade mesmo. Então é isso. Quero aqui declarar o meu voto favorável ao relatório do senador Otto. Fecha aspas. Neste ponto, comungando desse mesmo entendimento, o Ministério Público Eleitoral, em seu parecer já identificado, se manifestou, e aqui também peço licença para não ler o trecho destacado do bem pautado parecer ministerial, para em seguida dar continuidade. Delineadas as razões acima, é forçoso reconhecer que o trecho da propaganda eleitoral veiculada por meio de inserções no dia 16 de outubro de 2018, inclusive quanto à forma utilizada para transmitir a mensagem, buscou incutir no eleitorado uma versão distorcida dos fatos da posição da candidata recorrida acerca da temática ali abordada, motivo pelo qual não merece prosperar a pretensão recursal dos recorrentes. Por fim, no que tange à apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ora interposto, formulado através da petição aqui referenciada, este restou prejudicado em face da celeridade com que submetida a pretensão recursal ao julgamento desta Corte, 2 dias após o protocolo do recurso, em observância, em obediência ao disposto no artigo 20, parágrafos 1º e 2º da Resolução 23.547 de 2017. Ante o exposto, com fundamento no artigo 58, caput, e parágrafo 3º, inciso 3 da Lei 9.504,
voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso para manter na sua integralidade a decisão vergastada, e é como eu voto. Obrigado, doutor Ricardo. Doutor José Dantas, como... 15 segundos. Pois não. Só para esclarecer que como as recorridas não indicaram bloco, horário, enfim, emissora em que veiculada a inserção, tampouco a decisão fez constar, a sentença hora recorrida fez constar tais informações. A sentença hora recorrida diz no mesmo horário que veiculada, não especificando data, turno, nem bloco de audiência que veiculada. Obrigado, doutor Rodrigo. Doutor José Dantas. Doutor Ricardo, houve o direito de resposta além da suspensão? Sim, foi concedido, já foi deferido. E já foi exercido, segundo o advogado. Sim. Com o relator, senhor presidente. Doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, são dois fundamentos distintos no recurso. Quanto à matéria processual, acerca da ausência de elementos que seriam obrigatórios no requerimento, eu já tive a oportunidade de decidir pedido formulado em mandado de segurança neste mesmo sentido, inclusive pela mesma coligação, e também atacando uma decisão do Dr. Ricardo Tinoco, e me posicionei absolutamente como aqui proposto por Dr. Ricardo. Eu entendo que as exigências postas no pedido estão nas alíneas A e B do inciso 3º do multicitado artigo. A exigência da linha F, ela é veiculada tão somente à decisão. Ainda que o advogado, no esclarecimento de fato que fez agora, alegue que a decisão também não assim indicou, mas isso sequer é objeto do recurso. O recurso se volta unicamente contra o pedido. E o pedido, ele atendeu claramente todos os requisitos da lei. Não se pode sequer falar em malferimento do exercício do direito de defesa, porque o fato da veiculação ter sido em tal ou qual horário não modifica o seu conteúdo. E é justamente isso que as alíneas A e B exigem que sejam contextualizadamente trazidos para os autos, para que a defesa possa saber de que está sendo acusada. A acusação era a afirmação que foi feita à candidata, e foi contra isso que ela atacou, e foi sobre isso que os representados se defenderam. Então, o fato de a inicial não indicar com exatidão o bloco em que foi veiculada a propaganda apontada como irregular não malfere o direito de defesa e não é legalmente exigido dos representantes essa informação. Então, nesse sentido, inclusive reiterando como decidi em liminar do mandado de segurança, eu acompanho nesse ponto o voto do relator. No que pertence ao conteúdo da fala, e aqui eu peço licença a Vossa Excelência para repetir o que está escrito no voto do doutor Ricardo, o trecho impugnado. A senadora Fátima não apoiou a luta do sertanejo no Congresso Nacional quando alguns queriam acabar com esse esporte. Esse é o trecho impugnado. Ficou claramente demonstrado nos autos que a representante apoiou a luta do sertanejo no Congresso Nacional. A tese que a defesa ventila, no sentido de que a gente quis dizer que ela não compareceu à votação da emenda constitucional, não está refletida nesse trecho impugnado. Se o trecho impugnado tivesse dito a senadora Fátima não estava presente na sessão de votação da emenda constitucional, aí estaríamos diante de um cenário fático totalmente distinto. Mas a forma como posto no trecho impugnado passa a falsa ideia, inclusive, de que a senadora foi contra a luta da vaquejada, o que às escâncaras não é verdadeiro, ou seja, é fato sabidamente inverídico. Então, com essas considerações, eu acompanho integralmente o voto do relator. Desembargador Cornélio Alves. Acompanho o relator. Doutor Glauber Alves. Com o relator. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Ricardo, Vossa Excelência ainda permanece, nesse caso, publicado em sessão, não é isso? Exato. O acórdão. O primeiro... Não, o primeiro não é na relatoria. Tem um outro na relatoria de Vossa Excelência? Não. Tem não? Então, peço licença. Obrigado, doutor Ricardo, e bom trabalho. Até breve. Então, o primeiro na pauta é o mandado de segurança número 1463, distrito 34, origem Nova Cruz, relator doutor Francisco Glauber, impetrante do lado certo, advogado doutor Altair,
Impetrado o juízo da 12ª Zona Eleitoral, Nova Cruz. Está em mesa, doutor Glauber? Tá, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, foi proposta uma reclamação com pedido de liminar pela coligação do lado certo contra ato da juíza da 12ª Zona Eleitoral no exercício do poder de polícia no dia do pleito do primeiro turno. Na inicial, aduziu-se em síntese que os fiscais da coligação estariam usando crachás fora dos parâmetros normativos da resolução e que houve apreensão por parte da autoridade apontada como coautora em razão da cor vermelha das credenciais. Corrigido no relatório, está credenciais. E os crachás foram apreendidos e estavam dentro dos normativos. Essa é a tese da coligação impetrante. Requereu liminar e, no mérito, a confirmação da liminar para que a autoridade se abstivesse de recolher os crachás e revertesse a apreensão que já tivesse ocorrido. Em sessão realizada no dia 7, no dia da votação, este tribunal recebeu excepcionalmente a inicial com mandado de segurança e concedeu a liminar nos termos indicados. Seguiu-se aquele ato processual, que a prestação de informações pela autoridade coautora, que defendeu a legalidade do ato, explicitou que no interior as paixões políticas são acirradas e manifestou a seu ver que não teria praticado ilegalidade. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela extinção do feito por perda superveniente do objeto, dado o fim do primeiro turno, caso superada pela liminar, pela concessão da segurança com ratificação da liminar. Em petição posterior e recente, a impetrante informou possuir interesse no prosseguimento do feito para manutenção da decisão até o segundo turno das eleições de 2018, até o final da eleição, ou seja, até o segundo turno, com vistas a garantir o direito de utilização dos crachás de identificação de fiscais e delegados no exercício da fiscalização. A União foi cientificada do processamento do feito nos termos da lei de mandado de segurança, através da leitura automática do sistema. Por se tratar de feito de natureza eleitoral, principalmente de mandado de segurança, impõe-se o julgamento célere, imediato, sem prejuízo de eventual manifestação posterior. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório. Aprovado. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o interesse de agir é tratado no artigo 17 e 19, ele pauta-se essencialmente pela necessidade e utilidade, a adequação da medida posta, e, eventualmente, ele pode sofrer condicionantes com o decurso do processo, que é a hipótese de mudança da situação no artigo 492 do CPC. A ausência do interesse de agir, evidentemente, leva ao reconhecimento da perda do interesse processual. Entendo, porém, aqui com a vênia do Ministério Público, que isso não ocorre. Primeiro, porque a inicial ela requer expressamente a liminar e o julgamento do mérito que confirma essa liminar. Isso é importante ser dito, porque, no entender da parte autora, que manifestou uma petição posteriormente no sentido de que a decisão fosse extensiva ao segundo turno, seria suficiente isso. Eu estou deixando claro aqui que uma petição apresentada posteriormente ela não poderia aditar a petição inicial de forma a estender uma causa petende e um pedido inicialmente formulado para o primeiro turno ao segundo turno. Isso, nada obstante, não afasta a necessidade do tribunal confirmar a decisão de mérito, mesmo porque o julgamento de mérito é o caminho natural das coisas, e até porque a eventual concessão ou não da liminar, confirmada pelo mérito, pode inclusive ensejar responsabilização patrimonial. Isso nos termos do artigo 4º e artigo 302.1 do CPC, aplicáveis ao rito do mandado de segurança, porque não vai de encontro à celeridade que a ele se impõe. Então, nessa via, senhor presidente, e até para esclarecer que o julgamento formulado nessa data, embora valha tão somente para o caso concreto que foi trazido a julgamento no primeiro turno, ela pode se referir, servir como referência desse tribunal, do colegiado, do entendimento a ser aplicado para os casos futuros, e especificamente para agora o domingo, que é o segundo turno. Daí porque, com essas manifestações que procurei resumir, eu estou rejeitando essa preliminar, senhor presidente. Com relação à preliminar, todos de acordo? Senhor presidente, eu tenho feito monocraticamente no sentido de reconhecer ser prejudicial. Inclusive, nesse caso concreto, a liminar foi concedida pela Corte, né? Foi sim. Então, eu acato a preliminar assustada pelo Ministério Público. A preliminar de perda superveniente.
Perda do objeto que está sendo acolhida. Não, está sendo rejeitada pelo relator. Doutor José Dantas. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Gustavo Smith. Está impedido. Desculpe, doutor Vladimir Capistrano. Senhor presidente, eu acompanho o relator rejeitando a preliminar porque, não obstante se referir ao caso concreto ocorrido no dia 7, mas aqui é o caso clássico em que o deferimento do pedido, ou seja, a concessão da segurança, ele gerará efeitos práticos para a eleição que se avizia domingo. Eu, aqui no plenário, em várias oportunidades, tenho levantado preliminares de perda de objeto de mandados de segurança, mas quando o deferimento da medida não vai gerar mais nenhum efeito concreto no mundo real, ou às vezes até nem pode gerar. No caso presente, assim é um reflexo imediato na eleição do próximo domingo, dia 28, não obstante se reportar a um fato ocorrido no passado. Então, com essas considerações, eu acompanho o relator e rejeito a preliminar. Desembargador Cornélio Eu Alves. também acompanho o relator. Então, doutor Glauber, Vossa Excelência. Certo, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, ingressando no mérito, eu trato rapidamente sobre o cabimento do mandado de segurança e a causa jurídica que sobrejaz aqui a discussão é a padronização contida no artigo 105.2 e a vedação da resolução 23554 e a vedação ou não de que essa padronização no uso dos crachás seja mediante colorização atinente ou convergente à da coligação ou do partido. E essa corte entendeu, ao julgar a liminar, que a mera cor não era vedada pela resolução, ela não se enquadrava no critério de padronização vedada, e eu trago isso ao destaque. Eu reproduzo basicamente isso, a reprodução está aí para facilitar o acompanhamento de Vossa Excelência, ele tá, a foto dos crachás está. Eu reforço o sentido do que eu já apresentaram e de que essa corte já havia seguido, no sentido de que a normatização não tem restrição quanto ao uso de cores. Destaco que, em sede de hermenêutica, normas de cunho restritivo se interpretam restritivamente, e não creio que seja o caso, por mais que se reconheça a boa vontade, até empolgadamente manifestada nas informações da autoridade dita coautora. Então, procurando resumir, porque a causa não tem muito mais o que discutir além disso, eu rejeito a preliminar e concedo a segurança, confirmando a decisão liminar em consonância nessa parte com o parecer do Ministério Público Eleitoral nessa instância. É o voto, senhor presidente. Perfeito. Doutor André. Com relator. Doutor José Dantas. Com relator, senhor. Doutor Luiz Gustavo impedido. Doutor Vladimir Capistrano. Com o relator. Também. Desembargador Cornélio também. Essa questão é bem interessante, mas aí já extrapola um pouco. A preocupação do Ministério Público foi externada aqui no parecer quando foi analisado o pedido liminar. A questão da camisa. A questão da camisa ela não foi abordada. Objeto, né? Foi objeto. Agora, nós nos reunimos com os representantes dos partidos e eles externaram a preocupação com relação à extensão da proibição da padronização. E não há vedação que cada um utilize uma camisa que coincida com a cor do partido que estão fiscalizando. Então, se a coligação do lado certo, cada fiscal usar uma camiseta sua, sem ser padronizada, da cor vermelha, isso geraria ou não o conceito de padronização. Da mesma forma, o PSL, por exemplo, a coligação, ou o PDT, se quisessem utilizar as cores do Brasil, mas que não fosse uma camiseta padronizada, fornecida pelo comitê, isso seria vedado ou não. O Ministério Público não se sentiu autorizado a proibir o uso individual de camisetas que coincidissem com a cor do partido. O que não pode haver é uma propaganda por parte do fiscal e não poderia haver uma camiseta idêntica para todos. Mas eu realmente acho interessante que a Corte se debruce sobre o tema, uma vez que vai depender de cada juiz eleitoral e pode gerar algum, como houve com relação a um mero crachá, pode gerar alguma confusão no interior, essa questão da camiseta dos fiscais. Eu trago a discussão e, lógico, não é objeto
do pedido aí formulado, mas assim a Corte pode discutir até mesmo como um obter dictum, né, como reforço na argumentação para conceder a segurança ou não. Se é permitido o uso da camisa, quiçá a questão do crachá. E como foi trazida essa questão no parecer naquela oportunidade, se a Corte estiver aqui disponível a debater, eu acho que... Senhor presidente, eu acho que não seria pertinente a gente discutir isso. O caso concreto é que trará eventualmente as minúcias. Tanto que na eleição a gente só teve esse caso, essa circunstância no dia. Verdade. E ela foi resolvida. À medida que o problema foi trazido diante de uma situação concreta, a gente tenderia a chegar aqui a várias considerações sobre o que é padronização, se vermelho escuro, vermelho claro, vermelho forte, vermelho fraco. E são muitas nuances de natureza teórica que eu acho que fugiriam completamente, até para a gente chegar a um consenso do que a gente acredita que está dentro ou não do normativo adequado ao caso. Eu acho que é melhor, já que a Corte vai ficar, inclusive, em sessão permanente no dia da eleição e prontamente pode decidir qualquer problema que surja, como de fato fez, eu acho mais prudente que a gente aguarde isso. Não, perfeito. Eu como disse, o objeto traçado aí no MS, essa discussão não estaria inserida. Estaria como reforço na argumentação, como dito aqui, mas e também porque é a intenção da Procuradoria Regional Eleitoral e da Presidência uma orientação conjunta com relação a essa matéria. Se tivéssemos aqui a manifestação da Corte, obviamente que seria ela acolhida, mas no primeiro turno também esse temor, né, dessas camisas e não aconteceu. Eu acho melhor não mexer no assunto, não mexer com as abelhas, não, deixar elas quietinhas lá. Mas eu proclamo o resultado preliminar rejeitada por maioria, vencido o doutor André Pereira, e no mérito, ordem concedida à unanimidade nos termos do voto do relator. Por fim, processo que depende de pauta, tem o recurso eleitoral número 32/2017, origem 31ª Zona Eleitoral, relator Dr. Vladimir Capistrano, recorrente Manuel Estevão da Fonseca, advogado Dr. Nelito Lima Ferreira Neto, recorrente coligação Juntos pela Triunfo que Queremos, advogado é o mesmo, recorrente Partido Democrático Trabalhista, o advogado também igual, recorrido Maria Lúcia de Azevedo Estevão, advogado Dr. Kerson Carvalho Alves, recorrido Francialisson Almeida dos Santos, o advogado Dr. Mauro Guzmão Rebouças e Dr. Vladimir, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto por Manuel Estevão da Fonseca, coligação Juntos pela Triunfo que Queremos e pelo Partido Democrático Trabalhista, contra a sentença do juízo da 31ª Zona Eleitoral que, em consonância com o parecer ministerial, julgou improcedente, por falta de provas robustas, a representação proposta pelos ora recorrentes em desfavor de Maria Lúcia de Azevedo Estevão e Francialisson Almeida dos Santos, candidatos eleitos no pleito de 2016 para os cargos de prefeito e vice-prefeito de Triunfo Potiguar. Os recorrentes sustentam, em síntese, que a candidata recorrida empreendeu significativas despesas em eventos de campanha antes mesmo da abertura da conta bancária própria para o trânsito dos recursos financeiros, tendo assim, segundo asseveram, omitido despesa de campanha, de modo a configurar a existência de Caixa 2, circunstância que atrairia a incidência do artigo 30A da Lei 9.504 para cassar os mandatos dos ora recorridos. Devidamente intimados, os recorridos não ofertaram contra-razões. A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso e é o relatório, senhor presidente. Em discussão, o relatório. Aprovado. Como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, a imputação de que trata os autos tem previsão no artigo 30A da Lei 9.504 e aqui está transcrito o dispositivo legal. Como excediço, continuando no voto,
e aqui entre aspas, a tipificação do artigo 30A da Lei 9.504, a semelhança do abuso de poder, leva em conta elementos e requisitos diferentes daqueles observados no julgamento das contas, razão pela qual a representação fundada nesse dispositivo legal exige não apenas ilegalidade na forma de arrecadação e gasto de campanha, mas a ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato, suficiente para macular a necessária lisura do pleito, o que não ficou demonstrado no presente pelo representante nem pelo TRE. Isso é um precedente do TSE, da lavra do ministro Gilmar Mendes, é o agravo regimental no recurso especial 172, julgado em 2017. E fecho aspas e continuo. Na espécie, a irregularidade consistiria na efetivação de dispêndio eleitoral à margem da conta de campanha, levada a efeito mediante a realização de passeata, carreata, no dia 16 de agosto de 2016, em favor da campanha dos ora recorridos, data em que sequer existia conta bancária da candidatura, a qual somente foi aberta em 18 de agosto de 2016. Com efeito, a realização do evento político na data apontada restou incontroverso. É bem de ver, no entanto, que os representantes, ora recorrentes, não se desincumbiram, como lhes cabia, de um ônus probatório fulcral para a formação de convicção acerca da existência do fato imputado, a realização de gastos ilícitos, a saber, a demonstração de que os recorridos e não os próprios simpatizantes da campanha destes arcaram com os custos com o evento de campanha inquinado. No ponto, insta a ressaltar uma circunstância que, embora não seja determinante para o deslinde da controvérsia, mostra-se no contexto dos autos importante indicativo da improcedência da tese autoral. É que o suposto gasto sequer foi objeto de discussão no âmbito do processo de prestação de contas. Na verdade, o ajuste contábil dos recorridos, após regular tramitação sem qualquer impugnação, foi aprovado sem ressalvas. Em tal quadro, destarte, salta aos olhos a diretriz meramente especulativa da imputação, isto é, tem-se apenas a ilação de que o evento foi custeado pela campanha dos recorridos, o que, como se sabe, não constitui elemento de convicção idôneo a afirmar a ocorrência de uma ilicitude com o potencial para amparar o severo decreto condenatório perseguido nesta via. E aqui eu aponto precedentes deste tribunal. Um de minha relatoria, julgado em 4 de outubro de 2018, muito recentemente, e um da relatoria do Dr. Gustavo Smith, julgado em 6 de março de 2018. Está no voto, não farei a leitura. Continuando. Nesse contexto, a propósito, sequer é possível aferir o valor supostamente dispendido de forma irregular, de modo a estabelecer a sua representatividade no conjunto contábil, elemento indispensável para a formação de convicção quanto à relevância jurídica do ato inquinado. Ora, não se pode perder de vista que, na representação instituída pelo artigo 30A da Lei 9.504, deve-se comprovar a existência de ilícitos que extrapolem o universo contábil e possuam relevância jurídica para comprometer a moralidade da eleição. Isso é o precedente do TSE no recurso ordinário 1947-10, julgado em 2013 da relatoria do ministro Dias Toffoli. E continuo no voto. E na espécie, esse requisito sequer é possível de ser aferido. Por fim, cabe registrar a látere que a falha consistente na contratação de despesa de campanha antes da abertura de conta bancária eleitoral, e aqui essa circunstância sequer foi demonstrada, a rigor não autoriza a presunção de caixa 2, mercê da possibilidade de a arrecadação de recursos financeiros e o efetivo pagamento da obrigação serem feitos a posteriori. Com efeito, o que afeta de forma incontornável o controle das contas é a arrecadação de recursos financeiros à margem das contas específicas, ou ainda a efetiva realização de pagamentos antes da abertura da conta de campanha. A propósito, insta a lembrar da orientação jurisprudencial alhures referenciada, segundo a qual o acolhimento da pretensão condenatória, fundada no artigo 30A da Lei das Eleições, exige não apenas ilegalidade na forma de arrecadação e gasto de campanha, mas a ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato, suficiente para macular a necessária lisura do pleito. Desse modo, a míngua da existência de prova apta e suficiente a comprovar ilicitude na arrecadação ou gastos financeiros de campanha da candidatura eleita, vê-se que o apelo não comporta acolhida, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência. Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. E é o voto, senhor presidente. Desembargador Cornélio Alves. Acompanho o relator. Doutor Glauber Alves. Com o relator. Doutor André Pereira. Doutor José Dantas de Paiva. Com o relator, senhor presidente. Doutor Gustavo Alves. Sem divergência. Doutor Tribunal, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Não temos processo na pauta administrativa, então às 10h04 eu declaro encerrada a presente sessão.